Atenção! Este vídeo contém informações fortes e esclarecedoras, e poderá te libertar de uma lavagem cerebral imposta pelos religiosos de hoje. Dízimo, promessa de celeiros cheios. As portas do céu estão abertas para o dizimista fiel. Descubra toda a verdade sobre a mentira. Não pode haver maior equívoco do que presenciar nas igrejas pessoas sinceras colocarem uma certa quantia de dinheiro num envelope, valor correspondente a 10% de seus ganhos, e saírem satisfeitas com a consciência aliviada, achando que deram ou devolveram seus dízimos a Deus. Veja a partir de agora tudo o que você precisa saber sobre o dízimo. Depois, julgue você mesmo se o que acontece hoje em dia nas religiões tem base na Bíblia. A palavra dízimo foi traduzida do original hebraico ma'aser, que significa a 10ª parte. Dizimar as posses é um costume muito antigo, existindo desde os dias dos grandes patriarcas. Abraão deu o dízimo do despojo da guerra a Melquisedeque, como está escrito em Gênesis, capítulo 14, verso 20. Jacó fez um voto que, se ele retornasse em segurança para a casa do seu pai, ele reconheceria o Eterno como o seu Deus. Ele daria 1/10 de tudo o que ele viesse a possuir, como está escrito em Gênesis, capítulo 28, dos versos 20 a 22. Com isso, concluímos que dizimaram o lucro, e nestes dois exemplos, alguns detalhes importantes devem ser analisados. Abraão deu o dízimo do despojo da guerra. Jacó ainda ia trabalhar para seu sogro, para depois dizimar. Mais tarde, a lei de Moisés tornou o dízimo um mandamento entre os israelitas. E ainda assim, podemos verificar na Bíblia que o dízimo sempre era relacionado à comida e nunca a dinheiro. Quem somente entregava os dízimos eram pessoas relacionadas às atividades agropastoril, e não é mencionada na Bíblia quaisquer outras classes devedoras do dízimo. O dízimo, seja do fruto da terra ou do fruto da árvore, pertencia ao Senhor e, portanto, era considerado sagrado, podendo ainda assim ser redimido, acrescentando-se 1/5. O método de dizimar o gado é determinado pela lei. Os animais eram contados 1 a 1, e cada 10º animal que passava debaixo da vara era separado como o dízimo, como está escrito em Levítico, capítulo 27, dos versos 30 a 33. Detalhe importante: separava o 10º animal que passava debaixo da vara do pastor. Se a pessoa possuísse somente 9 animais, não dava o dízimo. O dízimo já tinha seu destino e aplicação estabelecida pela lei. Deveria sustentar os levitas, podia ser comido pelo dizimista, deveria socorrer órfão, viúva e necessitados. No livro de Números, capítulo 28, dos versos 21 a 26, encontramos um mandamento dizendo que todos os dízimos de Israel devem ser dados aos levitas como herança, visto não terem eles parte na distribuição das terras. Assim sendo, os dízimos eram a principal fonte de seu sustento. Em Números, capítulo 18, do verso 23, está escrito assim: Mas os levitas farão o serviço da tenda da revelação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Nos versos 24 está escrito assim: Porque os dízimos que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas. Portanto, eu lhes disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel. Em Números, capítulo 18, verso 31, está escrito isto: E o comereis em qualquer lugar, vós e as vossas famílias, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da revelação. Em Deuteronômio, capítulo 14, verso 22 a 29, nos apresenta o mandamento acerca do dízimo anual do aumento da colheita do campo. Diferente do dízimo convencional,
Este tipo de dízimo deveria ser comido diante do Senhor, como está escrito no verso 23, na cidade em que ele elegeu para estabelecer o seu templo, que é em Jerusalém. Mas, se o dizimista morasse numa cidade muito distante, o que impossibilitasse o transporte de todos os seus dízimos, ele poderia convertê-los em dinheiro e gastá-lo na cidade, que é em Jerusalém, com comidas e bebidas, o que quer que a tua alma deseje, como está escrito nos versos 26. A cada 3 anos, esses dízimos não deveriam ser levados a Jerusalém, mas sim estocados em casa, dentro de teus portões, e dele o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva do local deveriam comer e se fartar, como está escrito no verso 29. No 7º ano, o chamado ano sabático, quando dizimar era proibido, como está escrito em Êxodo, capítulo 23, verso 10 e 11, os dízimos do primeiro, do segundo, do quarto e do quinto ano de um ciclo de 7 anos deveriam ser levados ao templo e ali consumidos pelo proprietário da terra e sua família, enquanto que os dízimos do terceiro e do 6º ano deveriam ser estocados em casa, sendo doados para os pobres, estrangeiros, órfãos e viúvas. O terceiro ano era chamado o ano dos dízimos, e após a distribuição dos dízimos entre os levitas e os outros, os proprietários de terras deveriam anunciar solenemente perante o Senhor que ele tinha observado todas as leis concernentes aos dízimos, concluindo tal declaração com uma oração pedindo a bênção de Deus, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 26, dos versos 12 a 15. A lei judaica tradicionalmente admite que a possibilidade de se dizimar o dinheiro ou o salário de alguém. Entretanto, esse dízimo era dado aos pobres e não aos sacerdotes ou levitas. Por acaso é isso que ocorre nas igrejas quando dizima-se o salário dos fiéis? A lei do dízimo, assim como outras leis acessórias relativas à terra e ao seu cultivo, foi dada para ser cumprida apenas na terra prometida em Israel, ou seja, em Jerusalém, como está escrito em Deuteronômio capítulo 11, versos 31 e 32. Pois ainda de que o mandamento tenha sido prescrito no Sinai durante a peregrinação de 40 anos, sabemos que ninguém plantou no deserto durante a jornada para que pudessem dizimar. Comia-se o maná, pão celestial descido do céu. Dizimar fora de Israel é uma prática contrária à Bíblia, a não ser que o dízimo em questão seja todo dado aos pobres apenas, não do fruto da terra e do gado, mas sim dos ganhos pessoais. Conclusões. Mesmo se as religiões tentassem dar ao dízimo um destino parecido do que é proposto pela Bíblia, não justificaria a cobrança, pois dízimo é da lei judaica e não diz respeito a outras religiões, ou seja, ao cristianismo. O dízimo deve ser retirado apenas de itens comestíveis e não de dinheiro. Em lugar algum das Escrituras encontramos alguém dizimando dinheiro. O dízimo deveria ser comido, como está escrito em Deuteronômio capítulo 14, verso 23. Alguém come dinheiro? O dízimo deveria ser comido, como está escrito em Deuteronômio capítulo 14, verso 23. Alguém come dinheiro? O dízimo do campo só poderia ser convertido em dinheiro quando a distância impedisse o transporte dos grãos, dos frutos da terra e dos animais dizimados. O dízimo era anual e não mensal. Era proibido semear e colher no ano sabático, e por extensão, era proibido ou impossível dizimar nesse ano. Por acaso os pastores não recebem dízimos no 7º ano? Biblicamente, os pobres, órfãos e viúvas comiam dos dízimos. Por que os pastores ordenam que seus seguidores paguem o dízimo, estando eles fora da terra de Israel, não estando em Jerusalém, não sendo eles judeus, não estando debaixo da lei de Moisés, e ainda insistem para que o pagamento seja feito em dinheiro, cheque, carnê, boleto bancário, cartão magnético? São tais práticas conforme as Escrituras ou totalmente contrário a elas? Como vocês vêem esse exemplo aí. Dízimo agora é pago em carnê. Se não bastasse, tem quem pede dízimo até das crianças.
Atualmente vemos religiosos ameaçarem seus fiéis dizendo que estão roubando a Deus se não entregarem o dízimo, como nós vemos nessa figuração. Campanhas de libertação com a promessa de resolver qualquer problema, como vocês veem aí no anúncio. Falsos milagres e falsos profetas milagreiros, como você vê aí esse exemplo. E esse outro. Vemos também uma outra tática mais chamativa ainda, a chamada teologia da prosperidade, como vocês veem aí nesses exemplos, nesse outro exemplo aí. Folheto anexo ao jornal Folha Universal, edição 828. Os testemunhos variam entre pagamentos de altos valores de dívidas à conquista de bens materiais, como empresas, veículos, imóveis. É a teologia da prosperidade. Do pastor, lógico. Mais um exemplo para vocês verem aí o marketing da teologia da prosperidade. Dos pastores, lógico. Mais um anúncio, né? Para curar qualquer tipo de problema. É só você ir lá e pagar para resolver seu problema. Hoje em dia podemos presenciar uma realidade bem diferente no que se refere ao dízimo e ao destino do mesmo. Hoje em dia vemos os dízimos tendo os mais diversos destinos, como construção de megatemplos, como vocês veem nessas fotos maravilhosas. Um templo mais exuberante que o outro. E ainda fazem lavagem de dinheiro para a compra de rádio, de televisão, de bens pessoais, inclusive na construção de mansões particulares, lógico. Como está escrito aqui, Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, está presente em 172 países, maior presença que o McDonald's, que é de 118 países. As fotos a seguir são da nova mansão do Edir Macedo. Vamos dar uma olhada? Vejam só, elevador panorâmico. Agora eu entendo o apelo dos religiosos. Vejam que jardim, parece o jardim de Jerusalém, quando usam o texto de Malaquias, capítulo 3, verso 10. Veja que magnífica mansão. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, que deveria ser em Jerusalém, né? Mas parece que a casa do tesouro é essa. Vejam só onde é a casa do tesouro. Vejam só que quarto, que quartinho. Essa parece que é a casa do tesouro a que eles se referem. Para que haja mantimento em minha casa. E vejam que casa. Lógico, mantimento para a casa do pastor, lógico. Seria cômico se não fosse trágico. Dá para ver que a teologia da prosperidade funciona. Funciona de verdade. Mas é para o pastor, lógico. É claro, para o pastor. Vejam só que casinha bonita que ele tem. Meus amigos, o dízimo de vocês está aí. Olha só quantos dízimos, quantas pessoas deixaram de comer para doar o seu único dízimo para a construção dessa mega mansão. Meus amigos, a teologia da prosperidade funciona de verdade, lógico, para o pastor. Depois de tudo que você viu, ainda vai dar seu dinheiro a qualquer um? Biblicamente falando.
Ninguém está autorizado a pedir dízimo, pois o mesmo diz respeito à religião judaica e à terra de Israel, sendo em Jerusalém, onde somente o sistema agropastoril era obrigado a dizimar. Não era dinheiro, e sim comida, fruto da terra, onde era usado para o sustento dos levitas, órfãos, pobres e viúvas. E além do mais, o próprio dizimista também comia do dízimo. Gente, cego é aquele que não quer enxergar. Portanto, está aí, gente. Agora vocês é que resolvem. A responsabilidade está na mão de vocês. Se vocês preferem doar dinheiro aos pobres, às viúvas ou aos necessitados, ou se vocês preferem doar dinheiro aos pastores, né? Para comprar o seu carro zero do ano, para montar a sua big casa, né? Agora vocês é que resolvem. Exemplos estão aí, né? Agora, a responsabilidade está sobre as suas mãos. E deixe de dar dinheiro a estes estelionatários da fé.